Olá, fanáticos da Fiat Strada. Se você gosta da Fiat Strada, mas gostaria que fosse mais confortável para você, você está no lugar certo. Meu nome é John e eu também sou fã da Fiat Strada e estou aqui na busca de um acessório que possa nos dar conforto quando carregada, quando vazia, no uso do dia a dia e no trabalho. Vem comigo. Lembra dos três elementos que temos trabalhado de suspensão? Feixe de mola, amortecedor e o batente de borracha. Pois bem, uma das coisas que o mercado oferece é a possibilidade de trocar os amortecedores dianteiros e traseiros por umas especiais de duplo fluxo e de competição. Só que aí você tem que se preparar para desembolsar de 5 mil a 7 mil reais em total. E qual seria o efeito? Que ele absorvesse os impactos de maneira progressiva, todas aquelas vibrações sobre as quais a caminhonete transmite para a cabine antes dela chegar até o corpo. É uma solução um pouco cara e como nos planteamos desde o começo, veja, dá uma olhada nos primeiros vídeos que a gente fez, nosso objetivo não é modificar a caminhonete, principalmente porque não queremos alterar as propriedades dela, queremos complementar e melhorar suas propriedades, então já descarto de plano. Claro, já vi o Jumelo Conforto, devendo estar pensando, mas se eu coloco o Jumelo Conforto no final do feixe de mola, eu consigo também gerar um conforto. Eu vi vários vídeos na internet, entendi como funciona. E se você se lembra do nosso vídeo em relação a como a suspensão da Fiat está trabalhando no dia a dia, se produz um movimento horizontal. E esse movimento horizontal se produz dado que o feixe de mola não flexiona. E ao não flexionar, ele sobe e desce. E quem faz o trabalho de amortecimento parcial é o jumelo ao momento de se inclinar para trás e para frente. Basicamente o Jumelo Conforto busca criar um segundo jumelo com uma curvatura, assim como está na imagem da foto, e ele criar esse deslocamento e não transmitir esse deslocamento no chassi. É claro que vamos ter um conforto, só que na maioria dos vídeos que eu vi, ele estava instalado junto com a suspensão esportiva. Então, como afirmar que realmente ele cria esse conforto, se até agora, objetivamente, não foi analisado como solução? Então, eu já descarto de plano também por o fato de ter que colocar um elemento adicional e modificar o jumelo que vem com a caminhonete. Buscamos desenvolver um equipamento que seja complementar ao que já existe, não substituir nenhuma das peças do veículo. Outra das opções com as que me encontrei nessa pesquisa foram as bolsas de ar. Mas da mesma forma que encontrei vídeos com pessoas instalando as bolsas de ar, eu achei vídeos com pessoas com a bolsa de ar estourada e carregada. Então, não é algo que eu gostaria acontecer. Imagina se estou com a minha peça, aquela que eu fabriquei para escavadeiras, de 600 quilos na estrada. Como faço essa substituição? Ou como evito as pancadas depois dela estourada? E se estoura uma e não a outra, porque não vou poder compensar. Isso vai criar inestabilidade na cabine, ao ponto de não poder dirigir a alta velocidade. Ou seja, minha segurança está em risco. Quando trabalhamos em recursos naturais, estradas de chão e no campo, a probabilidade de encontrar elementos que furem tanto o pneu quanto uma bolsa de ar é muito alta. Então, na verdade, eu descartei também essa opção. Se não podemos trocar os amortecedores, se não vamos trocar o jumelo, poderíamos dizer que vamos trocar nosso batente. Olha, eu já levei uma decepção bem grande. Procurei batentes alternativos que pudessem compensar a distância e quizás se tornassem como um segundo elemento amortecedor. Algo assim como uma substituição da bolsa de ar. Nem o batente original encontrei na Autopeças. Era tudo encarregado com uma entrega de 15, 20 dias. Ou seja, se não for para o Mercado Livre ou alguma outra alternativa, ou seja, peças paralelas, eu não encontro nem sequer o batente original. Imagina desenvolver um batente de borracha específico para nosso conforto. Uau! Teríamos que ter primeiro um parceiro comercial interessante que fabricasse borrachas com a densidade adequada, estudar a taxa de compressão, o volume e tamanho dela para poder fazer o trabalho. Quizá mais para frente nós consigamos fazer algo assim, mas estaríamos retirando o batente original e colocando um segundo batente, ou seja, estaríamos de alguma forma tirando um pouquinho dos princípios sobre os quais nós propusemos trabalhar.
A única coisa interessante dessa ideia é que o batente original é montado à mão, é basicamente de encaixe. A borracha tem uma pequena gordura em volta que faz com que ela segure ela no seu lugar, mas você pode retirar com a mão, como se fosse um parafuso de borracha. Então, na prática, não é algo que vai alterar as propriedades ou o desenho dela. É algo que poderia ser até mais simples, mas tocamos com um empecilho técnico muito importante. Não existe no mercado, não existe como alternativa, e fabricar uma significa, na indústria da borracha, ter um molde que se pagasse por grandes quantidades de volume, materiais específicos e estudo a grande escala. Eu descarto por enquanto essa possibilidade. Olha, buscando soluções, eu me deparei com outra bem interessante, uma solução feita nos Estados Unidos. Não posso considerar importar nada, eu já sei disso. Esses tempos estão estranhos na área comercial, mas vamos se focar na solução e quizá aí esteja o primeiro caminho que vamos tomar. Há uma suspensão desenvolvida com uma mola que une o ponto principal onde está o eixo do carro e onde o eixo de mola está unido ao jumelo. E essa tensão criada por uma mola de tração, não de compressão, poderia fazer com que nosso chassi se estabilize. E precisamente todas essas variações que se produzem quando ela está vazia serão absorvidas nesse eixo para aquela mola de tração. Então, ali começou a abrir meus olhos e a entender que existe sim uma solução potencial, só que precisamos fazê-lo de uma maneira diferente. Aí eu fui com o meu projetista, calculista, e disse para ele: olha, isso parece uma solução legal, não mudamos o jumelo, não mudamos o amortecimento, não mudamos o batente original, a caminhonete fica exatamente como deve ficar para garantias. E agora? Ele me disse: John, temos um problema. Uau! Perguntei. Calcular uma mola de tração associada à capacidade de carga, tanto vazio quanto carregado, e nesse eixo é quase impossível. Como assim impossível? Perguntei. É muito difícil, a matemática é complexa demais e os modelos, até os programas de computação, não são tão claros e fáceis de lidar com eles. Foi aí que eu disse: é isso que eu quero. Quando se trata de impossível, você e eu sabemos que aqui damos uma gambiarra e resolvemos essa parada. Então eu disse: eu vou por esse caminho. Porque se é impossível e a gente consegue, nós temos um produto para ser oferecido, sem alterar as propriedades da caminhonete, conseguindo o conforto desejado e ainda trabalhando exatamente no eixo que os vídeos nos mostraram que estava o problema. Então, vem comigo para iniciar essa jornada.